Fala galera, beleza? Eu sou o professor Matheus e hoje eu vou estar falando com vocês sobre aceleração média. Aqui, como vocês podem ver no material do Proconcursos, a gente tem o tópico de aceleração média. Ele vai ser dividido em 3 subtópicos. A gente vai falar sobre a fórmula da aceleração, a classificação dos movimentos que tem aceleração e vamos praticar, né? Começando com alguns exercícios. Eu vou começar aqui falando com vocês sobre o que é a aceleração de fato. A aceleração ela é a mudança da velocidade ao longo do tempo. Então, nessa equação aqui, como vocês podem ver, tem variação da velocidade, esse delta, né, esse triângulo que aparece aqui na física, ele sempre vai estar se referindo à velocidade final menos a velocidade inicial. Então, esse delta aqui, nesse triângulozinho que aparece, é velocidade final menos a velocidade inicial. Rapidamente a gente pode colocar da seguinte maneira: ΔV é igual a V menos V0. Então, a velocidade final menos a velocidade inicial. O T está se referindo ao intervalo de tempo, né? A duração dessa mudança. E esse A é a aceleração. Vale lembrar que a aceleração ela vai ser medida em metros por segundo ao quadrado, se a gente estiver falando do Sistema Internacional de Medidas. Existem questões que vão aparecer em quilômetros por hora ao quadrado, mas geralmente a gente não transforma a aceleração. A unidade que a questão te passar é a unidade que você vai utilizar, tá? Esse A, então, ele é a nossa aceleração. Tem uma dica aqui ó, que eu vou dar para vocês, que é fazer esse triângulo aqui ó, que eu estou desenhando agora. Esse triângulo ele serve para você identificar o que é que você precisa calcular na questão. Então, eu vou colocar aqui a letra A, em cima eu vou colocar o ΔV e embaixo o T. Então, se eu quiser calcular um tempo, por exemplo, quanto tempo demora para atingir uma certa velocidade, você vai pegar... Se eu quero calcular um tempo, eu vou pegar a divisão entre a variação da velocidade e a aceleração. Se eu quiser calcular uma aceleração, mudança da velocidade dividido por tempo. Então, sempre o que você quiser, você não circula. Você vai... e se um termo estiver em cima do outro, você faz uma divisão. Se um termo estiver do lado do outro, você faz uma multiplicação. Esse triângulo eu já expliquei na aula de velocidade, tá? Como utilizar. E esse é o triângulo da aceleração, por assim dizer. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a classificação. Essa é a parte teórica do conteúdo. Um movimento ele vai ser chamado de progressivo toda vez que a velocidade ela for a favor da trajetória, ou seja, quando você tiver um valor positivo de velocidade, o movimento ele é classificado como progressivo. Já quando a velocidade ela tiver um valor negativo, isso pode acontecer sim, tá? Isso significa que o móvel está se movendo contrário à trajetória. A velocidade ela vai ser negativa e a gente vai classificar o movimento como retrógrado. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Ó. Imagina que você tem uma pessoa aqui correndo para a direita e eu estou considerando que para a direita a velocidade é positiva. Então, esse rapaz que está correndo, ele tem uma velocidade positiva, movimento progressivo. Um segundo rapaz agora em vermelho, se ele estiver correndo para o lado esquerdo, a velocidade dele vai ser considerada negativa e o movimento ele é dito retrógrado. Então, retrógrado quando for para a esquerda e progressivo quando for para a direita. Deixa eu colocar aqui o progressivo. Esse em roxo, né? Está progressivo. Isso, lembrem, é o valor da velocidade. Então, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado.
A gente pode classificar também o movimento a partir da sua aceleração. Então, existem movimentos que são considerados como acelerados e movimentos que são considerados como retardados. Quando você está acelerando, aumentando o valor da sua velocidade, seria o caso de correr cada vez mais rápido. Isso significa que você tem a velocidade e a aceleração no mesmo sentido. Então, a velocidade e a aceleração possuem os mesmos sinais. No exemplo anterior, se eu olhasse aqui para o rapaz em roxo, ele se movendo para a direita, a aceleração dele, se também apontasse para a direita, ela também seria positiva. Então ele está correndo cada vez mais rápido para a direita. Aí a gente vai chamar esse movimento de acelerado, quando a velocidade e a aceleração apontam no mesmo sentido. O movimento ele também pode ser considerado como retardado, quando a velocidade ela está diminuindo ao longo do tempo. Então, caso no corpo vermelho, no rapaz que está correndo para a esquerda, se ele estivesse freando o seu movimento, se ele estivesse cada vez mais lento para a esquerda, significa uma aceleração contrária à velocidade. Se a velocidade inicial dele é negativa, para uma aceleração positiva, a gente vai dizer que o movimento é retrógrado, retardado. Então, quando eu falo assim, Mateus, um movimento retrógrado, retardado, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que um móvel está se movendo para a esquerda, retrógrado, e cada vez com menos velocidade. Então, a velocidade está diminuindo em módulo. Ela está cada vez menor. Então, no início é 10, depois ficou 5, 4, 3, até chegar no zero. O movimento retardado ele vai atingir o zero. E o movimento acelerado não vai. Percebam, no movimento acelerado, como é o caso aqui do que está em roxo, ele é progressivo porque está para a direita e acelerado à medida que ele vai subir a sua velocidade, né? Vai elevar a sua velocidade em módulo. Então você vai ter lá uma velocidade de 10, que vai subindo para 11, 12, 13. Então no movimento acelerado você não atinge o zero, né? Você sempre vai estar subindo a sua rapidez, crescendo a sua velocidade. Movimento acelerado, a gente vai convencionar aqui. É aquele onde a velocidade aumenta ao longo do tempo. Então a aceleração e a velocidade vão possuir o mesmo sinal. Sinais também é considerado como sentido. Então, para onde aponta essa setinha da aceleração? Tem que apontar para o mesmo local que a velocidade. E quando a gente fala em sinais diferentes, você pode pensar também em sentidos opostos. Então, sentido oposto, no caso de sinais diferentes, sentidos opostos, e no caso de mesmo sinal, a gente vai ter sentidos iguais. Então, se a aceleração aponta para a direita e a velocidade também para a direita, então a gente tem um movimento acelerado. Se a aceleração aponta para a esquerda e a velocidade também para a esquerda, o movimento continua acelerado. Então, é muito comum o estudante se confundir com o seguinte. Imagina aqui que eu tenho uma tabelinha de velocidade e aceleração. Para o movimento ser acelerado, a velocidade pode ser positiva e a aceleração positiva, ou a velocidade pode ser negativa e a aceleração negativa. Agora, para o movimento retardado, bora fazer a tabelinha de velocidade e aceleração. Se a velocidade for positiva, para ser retardado, a aceleração tem que ser negativa. E se a velocidade for negativa, a aceleração tem que ser positiva. Então, os sinais são diferentes no movimento retardado. Você pode interpretar o movimento acelerado como apertar o acelerador do carro e o movimento retardado como apertar o freio do carro. Tá? Você está diminuindo a sua velocidade. Você está freando. Pessoal, vamos aqui agora para alguns exercícios para praticar esse conceito, né, que a gente acabou de desenvolver de aceleração. Então aqui já começando com uma questão básica, né? Um determinado veículo ele parte do repouso, então você tem que associar a palavra repouso à velocidade inicial igual a 0 e aumenta a sua velocidade até 20. Então a velocidade final aqui
é 20. E demora aqui 6 segundos. Então, o tempo que demorou para fazer essa passagem foi de 6 segundos. Bora calcular essa primeira aceleração. Eu consigo. Bora primeiro ler o enunciado, né? E aí a gente calcula essas acelerações. Depois disso, ele manteve esses 20 por mais 4 segundos. Então, ele manteve essa velocidade por mais 4 segundos após atingi-la. Eu já posso afirmar que só houve aceleração até os 6 segundos. Depois de 6 segundos de trajetória, o móvel não se acelerou mais. Então, bora dizer que era uma pessoa correndo aqui, ó. Fazer uma pessoa correndo. É interessante você representar sempre o que está acontecendo, tá? Vou desenhar aqui essa pessoa em 3 etapas. Imagina que essa pessoa tem um cronômetro e quando ela começa a se mover, o tempo é igual a 0. Aí aqui é quando o tempo é igual a 6 segundos e aqui quando o tempo é igual a 10 segundos. Por que você colocou tempo igual a 10 segundos, Matheus? Porque ele falou que mantém 20 por mais 4 segundos. Então eu sei que 6 mais 4 vai dar 10. Esse rapaz aqui, ó, inicialmente, ele tinha uma velocidade 0 metros por segundo. No segundo quadrinho, ele vai ter aí uma velocidade de 20 metros por segundo. E no terceiro, vai continuar com 20 metros por segundo. Houve aceleração somente do t igual a 0 até o t igual a 6. Continuando aqui, bora ver o que a questão quer. É correto afirmar que o módulo da aceleração média desse veículo é entre 0 e 10. Então, percebam que ele pediu uma aceleração de 0 até 10. Ele não pediu uma aceleração de 0 até 6. Quando ele fala aceleração de 0 até 10, você tem que ver qual foi a mudança da velocidade de 0 até 10 e qual é o tempo de 0 até 10. O tempo de 0 até 10 são 10 segundos. Então, aqui eu vou colocar a letra T embaixo, tá? Para seguir a fórmula. A aceleração de 0 a 10 segundos, ela vai ser igual a mudança da velocidade de 0 a 10 foi velocidade final. Então, após 10 segundos, qual era a velocidade? Eu vou comparar esse último bloquinho aqui, ó, com o primeiro bloquinho. Então, a última velocidade era 20, menos a primeira velocidade era 0, dividido pelo tempo que demorou de 0 a 10, tem 10 segundos. Então, a aceleração de 0 até 10, ela é de 20 menos 0, 20, dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu acabei de calcular a minha aceleração de 0 até 10, porque foi isso que a questão me perguntou. Ela podia perguntar a aceleração de 0 até 6? Poderia. E o valor é diferente de 0 até 6 segundos. Então, lembrem que a aceleração média ela precisa ser entre 2 instantes, tá? De 0 a 10 ou de 0 a 6. Lembre que a aceleração de 0 até 6 segundos ela é diferente da aceleração de 0 até 10. Tá? Isso é um fato muito importante que vai ajudar vocês no futuro. Leiam com cuidado o enunciado, gente. 0305. Um dos membros mais famosos dos Vingadores é Tony Stark, Homem de Ferro. Apesar de super inteligente, Tony Stark é uma pessoa comum e torna-se um super-herói apenas por conta de uma poderosa armadura e de um fictício reator Arc preso ao peito. Nas pernas e mãos da armadura do Homem de Ferro existem alguns jatos propulsores que, utilizando a energia gerada pelo reator Arc, podem acelerá-lo do repouso. Então, ó, repouso, velocidade inicial 0, até a velocidade de 450 km por hora. Matheus, ele me deu uma velocidade em km por hora. O que é que eu faço? Transformo em metros por segundo. Se tem 450 km por hora, se eu quero descobrir essa velocidade em metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, bora lá. 450 dividido por 3,6. Eu aconselho vocês a multiplicar por 10, né? Em cima e embaixo. Aqui vai ficar 4.500 dividido por 36. Aí o 45 e o 36, olha que coincidência boa. Ambos dividem por 9. 45 dividido por 9 dá 5. E 36 dividido por 9 dá 4. Então, isso dá, dividindo agora por 2, né, em cima e embaixo, aqui fica 250 por 2, que dá 125 metros por segundo.
Então, eu acabei de descobrir minha velocidade final. A questão ainda diz que para atingir essa velocidade final demorou 5 segundos. Então, eu já sei que o tempo, né, é 5 segundos. Vou anotar aqui, ó, o tempo que levou foi 5 segundos para fazer essa aceleração. Sabendo que uma pessoa comum desmaia quando submetido a acelerações acima de 5g, 5 vezes a aceleração da gravidade, e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, bora ver se Tony Stark vai desmaiar ou não. A gente sabe que para desmaiar, a aceleração precisa ser igual a 5 vezes g, 5g, né, é igual a 5 vezes 10, isso dá 50. Então, se o valor da minha aceleração der mais do que 50, Tony Stark desmaiou. Né? Se der 50, exatamente, ele também desmaiou. Bora ver quanto é que é a minha aceleração de 0 a 5 segundos. Então, ó, minha aceleração de 0 a 5 segundos, ela é a mudança da velocidade que teve de 0 a 5 segundos, dividido pelo tempo que demora para que essa velocidade mude. De 0 a 5 segundos, a gente tem aí uma mudança de... Ao final de 5 segundos, a velocidade dele era 125. E a velocidade inicial dele era 0. E o tempo que demorou para ele mudar foi 5 segundos. Então, a aceleração de 0 até 5 segundos foi de 125 menos 0 dá 125, dividido por 5. Como é que a gente faz essa conta? Multiplica por 2 em cima e embaixo. Então, aqui fica 250 por 10, que dá 25 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração deu 25 e para desmaiar precisava de 50, o Tony não desmaiou. Ele suportou a aceleração de exatos 25 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para uma questão gráfica, pessoal, que é importante, tá? A gente vai ter uma aula só para gráficos futuramente, mas esse gráfico aqui ó, dá para fazer a leitura facilmente. O jamaicano Usain Bolt, durante as Olimpíadas de 2012 em Londres, bateu o recorde olímpico da prova dos 100 metros rasos, atingindo a marca dos 9,63 segundos. Durante a fase de aceleração, ele conseguiu atingir aproximadamente a máxima velocidade de 44,28 km por hora. Pessoal, ele me deu a velocidade em km por hora em metros por segundo. Eu quero qual? Em metros por segundo. E ele disse que atinge essa velocidade durante os 6 primeiros segundos. A seguir, o gráfico da velocidade pelo tempo registra esse feito. De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que a aceleração média durante os primeiros 6 segundos, então ele quer a aceleração média de 0 até 6 segundos. Isso é a mudança da velocidade de 0 até 6, dividido pelo tempo que demora de 0 até 6. A aceleração de 0 até 6, então, ela vale. Qual foi a mudança da velocidade? Ele saiu do repouso. Percebam que esse gráfico está dizendo que ele saiu da velocidade inicial igual a 0, né? Ele saiu do 0 até o 12,3 em 6 segundos. Então, eu vou pegar aqui 12,3 menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo que demorou, que foi 6 segundos, de 0 a 6. A aceleração de 0 a 6 vai ser 12,3 dividido por 6. Como é que eu faço essa divisão? Bora dividir em cima e embaixo por 3, tá? Porque o 12,3 ele divide por 3, fica 4,1 dividido por 2. Isso é fácil de fazer, dá 2,05 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Metros por segundo ao quadrado. 2,05. Galera, bora praticar mais um pouquinho. Agora um pouco de classificação. O arco de parábola no gráfico a seguir representa a variação da velocidade em função do tempo. No instante t igual a 5, podemos afirmar que o movimento é o quê? No gráfico, percebam que só está mostrando t igual a 2 e t igual a 6. Mas ele me diz que é um arco de parábola. Para um arco de parábola, o meio aqui da parábola, esse meio que a gente chama de vértice, ele é exatamente a divisão, a média das raízes. O que são as raízes, Matheus? Justamente onde a parábola toca aqui. Então, se eu pegar 2 mais 6 e dividir por 2,
2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá exatamente 4. Então, esse vértice aqui ó, é 4 segundos. Se ele está me perguntando sobre o 5 está aqui ó, entre o 4 e o 6. O 5 está aqui. Notem que o 5 ele é exatamente um valor positivo de velocidade, tá? Eu não sei quanto é, mas eu sei que é um valor positivo, porque está acima do gráfico. E ele está descendo. Se esse gráfico está descendo, significa que a velocidade está diminuindo depois do 5. Se a velocidade está diminuindo, lembrem que o movimento retardado é aquele onde a velocidade diminui o seu valor. E o movimento acelerado é quando ela aumenta. Então, nessa posição aqui, ó, 5 segundos, nesse instante, t igual a 5 segundos, o movimento tinha uma velocidade positiva, e uma aceleração negativa. Por que uma aceleração negativa, Matheus? Porque depois desse t igual a 5, compara aqui o 5 e o 6. Com o passar do tempo, a velocidade diminuiu, então a aceleração ela reduziu a velocidade. Esse movimento ele é considerado progressivo, porque a velocidade é positiva, progressivo por causa da velocidade e retardado por conta da diferença dos sinais. Então, esse é um movimento progressivo retardado. Pessoal, eu quero que vocês notem também que aqui, ó, no 3 segundos, o movimento ele é progressivo e acelerado, porque de 3 para 4 a velocidade cresceu. Bora avançar aqui um pouquinho na questão, né? Nessa parte de aceleração média. A última coisa que a gente vai falar agora é com uma questão que tem 2 carros. Então, bora analisar aqui a 3.13. Um carro viajando em estrada retilínea e plana, com a velocidade constante de 72 km por hora. O que é que eu faço logo com esse 72? Transforma em metros por segundo. Quilômetros por hora. Se eu transformar aqui ó, em metros por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Então, fica 72 dividido por 3,6. Multiplica por 10 primeiro, 720 por 36, e aí dá para dividir em cima e embaixo por 36. Olha que coisa legal. Por quê? 72 é 36 vezes 2, gente. Esses números é importante você lembrar, tá? A proporção. E aí vai ficar 20 metros por segundo, é a velocidade do primeiro móvel. Então, um carro viajando em estrada retilínea e plana com a velocidade constante de 20 metros por segundo, passa por outro que está em repouso. Então, a velocidade do segundo é 0. Aqui é a velocidade do segundo. Em t igual a 0. O segundo carro acelera para alcançar o primeiro. Com a aceleração, então ó, o segundo tem uma aceleração. A aceleração do segundo é 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o segundo carro leva para atingir a mesma velocidade do primeiro é quanto? Então, agora é uma questão que quer o tempo. Bora fazer aquele triângulo lá. No triângulo tinha aqui, ó, A, ΔV e T. Se eu quero o valor do tempo, eu vou circular os que eu não quero, ó, ΔV em cima de A. Então, o tempo que demora vai ser a variação da velocidade dividido pela aceleração. Quanto foi que a velocidade variou? Tem que ser a velocidade do segundo carro, tudo bem? Então, a velocidade do segundo carro, ele quer chegar no final até 20 e ele partiu com 0. E a aceleração desse segundo carro vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo que vai demorar é 20 dividido por 2, isso dá 10 segundos. Então, demora 10 segundos para que o segundo carro atinja a velocidade do primeiro. Galera, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Bora para a próxima aula aí. Foco na aprovação.